Muito bem, já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta quinta-feira, hoje 29 de setembro, recebendo aqui nos estúdios o candidato à Prefeitura de Rio Branco pela Rede Sustentabilidade, Carlos Gomes. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Eu já começo te perguntando, você está preparado e por que você quer ser candidato e por que você quer ser prefeito de Rio Branco, aliás? Bom, meu boa noite e gratidão à emissora pelo convite. Boa noite, Osmir. Boa noite, Narciso. Boa noite, Tião. E boa noite a você que está em casa. Se tem alguém que deve ser vitorioso desse processo, certamente é você. Por que ser prefeito de Rio Branco? Os problemas que estão aí foram gestados pelas forças tradicionais que polarizam a eleição atualmente. Esses problemas lá atrás eram pequenos e eles foram ganhando outra proporção. Precisa de uma outra geração para dar sua contribuição, para inovar na forma de fazer política, para resgatar, inclusive, muito daquilo que vocês deixaram de acreditar. Então, em razão disso, de reunir mentes e corações, que mantém viva a capacidade de sonhar, Osmir. O que é que nós deixamos de acreditar? Vocês deixaram de acreditar nas novas gerações. A entrevista de vocês com o Gabriel reforçou isso. Inclusive, ele reafirmou que esse descrédito aí que vocês vivenciam, a nossa geração está para reafirmar o contrário. Mas Carlos, com todo respeito, Narciso, Carlos, Osmir... Mas você acha que você vai convencer um octogenário como Osmir Lima? Ô, Narciso, se eu vou convencer ou não, isso fica muito a critério dele. O meu papel eu vou fazer, que é dialogar no campo das ideias e falar aquilo que eu penso, que eu defendo. Aí o critério é dele, de mas aí, o boato que corre na nossa comunidade, eu não estou dizendo a nível nacional, mas na nossa comunidade, é de que o PT, aliás, a rede é um PT com clorofila. O que você tem a dizer sobre esses boatos que correm aí? Bom, primeiro a gente parte de uma onda de desqualificação da rede. As milícias virtuais estão aí operando, não é de agora não, Osmir. É desde 2014 que começou a desconstrução da Marina da nossa campanha. A gente discutia naquela época a diversificação da matriz energética, a gente discutia o passe livre, a gente discutia os 10% do orçamento para a saúde, a gente já discutia educação em tempo integral. Mas o que se pautou foi a desconstrução da candidatura da Marina e agora, por consequência, da rede. A crise que está aí no Brasil, ela está tentando levar todos para a mesma vala. Quando, na verdade, a gente tem ainda pessoas que mantêm aí a coerência, a gente tem uma Heloísa Helena, a gente tem uma Marina Silva, a gente tem um Pedro Simon, que são coerentes, são pessoas respeitadas. E a rede, apesar dessa desconstrução que tentam fazer, até por falta de informação e outras por maldade mesmo, porque a gente sabe como é que opera o submundo das milícias virtuais na desconstrução dos partidos. Mas eu vou pegar uns dados para vocês bem recentes. Se vocês acompanharem as votações do Congresso Nacional, a rede foi a que mais se posicionou contrária às proposições até então da presidente Dilma. A rede, de uma forma muito democrática, discutiu internamente qual era o posicionamento do partido com relação ao processo de impedimento da presidente Dilma. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu componho aquilo que vocês conhecem como Diretório Nacional, a gente chama de Diário Nacional. Pelo Acre compõem o Toninho, a Marina e eu. E nós debatemos isso exaustivamente. Vocês fazem parte do Diretório Nacional? Sim. Tá. Né? Nós compomos, eu, Toninho e Marino, compomos o Diretório Nacional pelo Acre, né? Que a gente chama de Diário Nacional. Então, nós discutimos exaustivamente, no mérito, quais eram os crimes que estavam sendo discutidos. Chegamos à conclusão de que sobravam crimes, mas o que estava discutido no mérito das pedaladas e do orçamento que foi liberado sem autorização do Congresso, defendíamos internamente que o partido tivesse a posição pela admissibilidade do processo de impeachment. Mas não houve consenso, mas o campo majoritário que se formou foi esse. Inclusive, nós emitimos notas e liberamos a bancada para votar de acordo com as suas convicções. E aí, na bancada, é importante que se diga, nós temos 4 deputados federais. O João Derli, o Aliel, o Molon e o Miro Teixeira. O Miro e o João Derli votaram pela admissibilidade tanto na comissão quanto no plenário. O Aliel e o Molon votaram contrários à posição majoritária do partido. E quando se chega no Senado, o senador Randolph toma uma posição isolada, não dialogando com as instâncias do partido. A rede é um partido que se propõe a ser bem democrático e transversal. A gente precisa ainda construir os nossos consensos, de que forma que a gente consegue ter a unidade na nossa ação política. Mas o fato é que a posição do senador Randolph foi isolada, não representou o acúmulo da discussão do partido e muito menos aquilo que foi construído como consenso no partido, consenso, né, majoritário, não que todos tenham tido a mesma opinião. E a nossa posição foi essa, pela admissibilidade do processo de impedimento da presidente Dilma. Mas só para a gente voltar em 2014, porque essa discussão de que a Marina, a rede, ela é um auxiliar de B, talvez, eu acho que vocês se recordam, de que em 2014, no segundo turno, a Marina apoiou o então candidato e senador atualmente, Aécio Neves. É verdade. Foi aquilo que ela fez em 2000,
Aquilo que o Lula fez, na verdade, acho que em 2006, com a carta aos brasileiros, a Marina fez da mesma forma. E qual foi o compromisso que o OAS assumiu? De manter, institucionalizar as conquistas sociais e retomar os fundamentos macroeconômicos da política econômica e fiscal aí do Fernando Henrique. Então, essa falácia que se construiu em torno da rede é mais uma tentativa de desqualificar a rede, porque se você analisa no mérito as nossas discussões, o nosso posicionamento na bancada, a gente tem mais posições contrárias ao governo, e não que nós sejamos contrários ao governo. A gente não faz o debate raso da oposição pela oposição e da situação pela situação. Aquele que demoniza os campos diferentes. Aquilo que é importante, não só em Rio Branco, no Acre, no Brasil, a gente está apoiando. Aquilo que a gente acredita que não traz retorno para a população, a gente discorda. O Carlos, não, Osmir, se a gente não tiver cuidado, ele não deixa a gente nem... Não, eu só queria fazer uma observação. Você não coloca como PT do passado a divisão da sociedade entre o bem e o mal. Não, Osmir, inclusive, essa dicotomia aí entre céu e inferno, direita e esquerda, ela não representa o avanço que a gente já teve. Porque é importante que a gente reconheça que os fundamentos macroeconômicos trouxeram estabilidade econômica para o país. E, a partir disso, a gente conseguiu avançar na inclusão social, na política de transferência de renda do governo Lula, o que não significa emancipação política e humana e muito menos transformação social. Então, há uma diferença muito grande disso. Mas essa política de divisão de bom, mal, céu e inferno não é a nossa postura. A gente tem outra postura. Você me dá uma partezinha? Fique à vontade, Narciso. Mas... Ô, Carlos, eu acho que dessa mesa aqui, o único que devia guardar alguma mágoa das Marina Silva seria eu. Sabe por quê? Por que, Narciso? Porque eu não fui senador da República por causa dela, né? Você perdeu a eleição, né? Pô, mas a culpa não é dela, é da população, né? Claro. Ou não é culpa, na verdade. A Não, população fez eu particularmente teria motivo bastante para não gostar da Marina Silva. Certo. Mas certa vez eu tive a grandeza de dizê-la, bendita a minha derrota, porque eu jamais saberia representar o Acre com a competência que ela representou. Isso eu sou obrigado a reconhecer. Até porque você sair do Estado de uma densidade eleitoral e uma capacidade econômica como o nosso, e ascender ao tanto quanto ela ascendeu, Osmir, é um fenômeno, né? Verdade. Então só nos resta Tem que ter mérito, tem que ter mérito. Só nos resta nós, acrianos aqui, ter muito orgulho dela. E eu, particularmente, tenho este orgulho. Agora, Carlos, eu quero primeiro lhe parabenizar por dois motivos. Primeiro, pela coragem, pelo atrevimento de querer ser prefeito de uma capital com tantos problemas quanto é Rio Branco, e no momento em que as perspectivas das administrações municipais são as piores possíveis. Então você vai me explicar de onde você arrancou essa coragem. E segundo, como é que seria ser prefeito de uma capital como essa, se o seu partido político não teria estrutura parlamentar para garantir que você implementasse o seu programa de governo? Ok, então vamos lá, né? São várias aí indagações. Com relação ao atrevimento e coragem, Narciso, isso é bem engraçado, porque, Osmir e Tião, quando eu ando pelas ruas, as pessoas me parabenizam, mas não parabenizam pela candidatura, elas primeiro parabenizam pela coragem. Pela coragem. Atrevimento, você é um atrevido, é isso. Mas, Osmir, eu sou de uma geração que esteve aí em junho de 2013 nas ruas, que esteve no Fora Dilma e no Fora Temer. Sou de uma geração que é ousada, sim, que entende que a representação política ela pode ser disputada por qualquer pessoa, independentemente da unção partidária, do empresário, do setor imobiliário, dos diversos setores aí que operam a política tradicional. E, nesse sentido, Narciso, essas forças políticas que aí estão, elas se acham donas do Estado, da Prefeitura, mas, sobretudo, das nossas vidas. E a nossa candidatura vem para reafirmar o contrário, de que quem pauta as nossas vidas são os nossos sonhos e a nossa vontade de contribuir para melhorar a qualidade de vida e da representação política. Então, apesar de ser desafiador disputar uma eleição sem estrutura, vou te confidenciar, eu não tenho um carro de som rodando a cidade, mas tenho um jingle, mas não tenho um carro de som rodando a cidade. Não pagamos nenhuma pessoa para distribuir material para a gente. A nossa campanha foi em rede, conectando as pessoas, andamos nos bairros, tentamos conectar o máximo possível de pessoas. No debate recente, que eu não sei se vocês acompanharam, a gente conseguiu ter uma grande projeção e muitas pessoas se conectaram a gente. Eu acho que emergiu uma onda em que estava
em um sono e que talvez visualizou na candidatura da rede uma forma de questionar também muito do que está aí. Talvez a gente consiga surpreender muitas das pessoas que menosprezaram nossa candidatura, que subestimaram, sobretudo, a vontade popular. Eu acho que dia 2 de outubro a gente vai ter uma surpresa e a política tradicional, os caciques, os que se acham donos do Estado, da Prefeitura e da vida das pessoas vão ter uma surpresa, talvez não muito grata, mas grata para as pessoas que acreditam numa outra forma de fazer política. Com relação a ser prefeito de uma capital, é fato que a gente vive numa crise econômica e, né, depois do segundo turno da eleição presidencial, a gente teve recessão técnica oficial, inflação alta, juros altos, reajuste de gás, combustível, energia, aumento do número de miseráveis, aumento do número de desempregados, enfim, foi aumentando. E aí a arrecadação também, né? Então a gente tem um problema que se reflete no fundo de participação dos municípios, por consequência. Mas apesar disso, se vocês analisarem os dados de 2013, 14 e 13, 14 especificamente, e 15, a gente teve um aumento do orçamento, né? do município de Rio Branco. Apesar disso, eu acho que a gente precisa pensar a gestão, Narciso. Por quê? Não adianta você ter as melhores propostas, os melhores projetos, os melhores ideais, se você não mudar a forma de governar. Se você não parar de governar para grupos, famílias e partidos. Se a gente inverter essa lógica, eu acredito que dá para fazer muita coisa. A gente precisa acabar com o lobby do setor imobiliário, o lobby aí da construção civil. A gente precisa acabar com essa questionável eterna concessão das empresas do transporte público. A última concessão que nós tivemos, o último edital de concessão, foi no governo do Isnar Leite. Então, a gente precisa revisar muitas coisas. Eu acredito que, fazendo aquilo que deve ser feito de forma responsável, séria, a gente consegue inverter. Só para eu pegar um outro exemplo, para falar de eficiência e de gestão, porque eu acho que, apesar de a gente não ter uma base, mas se a gente governa com um compromisso, e qual é o meu compromisso? É o programa de governo. É dentro disso que a gente espera governar Rio Branco. Tem uma rua, Osmi, só um pouquinho, Meire Alves, lá no Tancredo Neves. Ela já foi refeita 7 vezes. O problema é de drenagem. Aí eles vão lá, colocam barro, colocam o piche e depois tem o problema de novo. Não tem eficiência nessa obra porque a gente gasta, já está gastando 7 vezes para refazer uma obra que poderia ser feita uma vez e o dinheiro que é destinado para essa obra específica poderia ir para uma outra rua. Primeiro eu quero concordar contigo que é problema de gestão, sim. Gestão. E você fala em geração. Aqui nós estamos com gerações distintas. 3 gerações, a sua, a minha e a dele. Mas que eu muito respeito e eu entendo a contribuição de vocês e continuo contribuindo. Até porque a minha geração foi a geração que lutou pela anistia, pela redemocratização, pela Constituinte, pelas liberdades públicas, pelo voto direto da população. Eu fui votar presidente da República com mais de 40 anos de idade. A minha geração foi extremamente penalizada por um sistema implantado no Brasil. Mas, no entanto, eu reconheci já várias vezes aqui no nosso programa que a minha geração fracassou nas questões sociais deste país. É um país extremamente injusto e desigual. Aí eu pergunto para você, que nova política a rede defende para o Brasil para acabar com aquilo que eu chamo fracasso da minha geração, que é o combate à desigualdade social e regional no país? Osmi, a desigualdade... Na verdade, a gente tem um problema estrutural, Narciso. A gente culpabiliza muito a representação política. Quando a gente não faz autocrítica e meia-culpa de que o reflexo do Congresso nada mais é do que a sociedade brasileira. Então, a gente tem que começar por aí. Parar de transferir responsabilidades e ônus e assumir a nossa culpa diante de todo esse processo. Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito básica. A forma de fazer política atualmente. Como que o sistema de manutenção de um projeto de poder acabou subtraindo tudo aquilo que a gente deveria reafirmar. Então, enquanto a gente tem conchavos para ter mais tempo de TV, enquanto a gente não tem uma aliança em torno de uma cidade melhor, mas em torno do loteamento do Estado, enquanto a gente perpetuar essa lógica do toma lá da cá, que faz com que uma Petrobras ou com uma Emurb, ou, enfim, e com que outras instituições acabem sendo desviadas para fins políticos, eleitoreiros e ilícitos, a gente vai ter a desigualdade sempre no cerne da questão social. Um exemplo muito básico para mim de mudança. Eu acredito muito que o Estado nunca vai dar conta de tudo.
É preciso a gente investir e potencializar a iniciativa privada, dar as condições para que a gente tenha uma iniciativa privada forte que possa fomentar a economia local. Porque se a gente analisa a economia do nosso Estado, a gente tem nessa seguinte ordem: administração pública municipal, estadual ou federal, seja cargos comissionados, terceirizados ou servidores efetivos. Depois a gente tem a informalidade, que ocupa, né, a segunda posição. Depois a gente tem a industrialização e a agropecuária. Esse formato, ele reproduz um projeto de poder, mas não potencializa as pessoas que votam em medo ou em razão de perder a SEC ou de perder o seu contrato terceirizado. E as pessoas não votam de forma consciente, livres. E a desigualdade está enquanto você infla uma máquina pública para manter um curral eleitoral ressignificado e contemporâneo, em detrimento das políticas de transformação social. Eu lembro, Osmi, em 2010 eu assisti ao Roda Viva, e nisso tinha um sociólogo, que eu não me recordo o nome, que ele analisava a eleição presidencial de 2010. E ele falava justamente da desigualdade, o porquê que o Serra, acho que foi o Serra que foi candidato na época, o Serra perdeu para a Dilma. Ele falava o seguinte: o PSDB não conseguiu capitalizar, né, mais ou menos dessa forma, os avanços econômicos e o início da política de transferência de renda, coisa que o PT conseguiu fazer muito bem. Só que política de transferência de renda não significa transformação social e emancipação política e humana. E aí talvez a grande questão nossa dessa política que foi feita ao longo dos últimos anos de transferência de renda não foi uma transição para que essa população pudesse ascender e ter condições dignas de sobrevivência e romper com essa cultura do toma lá da cá de ser subserviente ao Estado, ao poder público. Sabe? O Estado tem a sua responsabilidade de prover os mínimos sociais, mas tem sobretudo a responsabilidade de fazer a transição da miserabilidade para uma condição digna de vida, que passa pela geração de emprego e renda, pela educação de base de qualidade, por acesso à universidade, ou não só à universidade, porque a gente tem de entender que as pessoas têm o direito de optar ir para a universidade, mas podem também para a iniciativa privada. A rede é socialista? Nós somos sustentabilistas progressistas. Esses conceitos ultrapassados, mas é verdade, esses conceitos ultrapassados são muito dicotômicos, é verdade, e eu não tenho nenhum problema de falar isso. Repete. Sustentabilistas progressistas. A A gente usa do marinês porque, né, é uma síntese de muitas coisas interessantes. Não me estranha as minhas perguntas, porque talvez o natural fosse eu estar lhe perguntando aqui sobre passagem de ônibus, sobre construção de posto de saúde, de médico, mas você representa aqui um projeto que tem objetivos bem maiores. Bem maiores. Você acha, Narciso? Acho. E como você, que eu imaginava ser um ingênuo, e você está demonstrando que está muito desarmado para discutir o problema, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Eu quero lhe dizer que eu tenho nojo, absolutamente nojo, da figura do impeachment. Primeiro, eu me recuso a viver num país cujo regime seja presidencialista. Vai para a Inglaterra. Não, qualquer país da Europa, nenhum. O Narciso, você pode ir para a Inglaterra, inclusive, e promover uma tribuna livre lá e levar a gente, né? Viu, Carlos? Quer viver mais Até aqui, porque eu, talvez, em sendo contra a figura do impeachment, eu estarei protegendo uma possível candidatura de Marina Silva ser eleita presidente da República, que com a representação parlamentar que ela teria no Congresso Nacional, seria uma vítima em potencial de um processo de impeachment. Aí eu lhe pergunto, trocar Dilma por Temer não foi trocar 6 por meia dúzia? O Narciso, primeiro que a Constituição não deve ser relativizada em torno das nossas paixões políticas. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Segundo, que justiça não é vingança. Não, né? Os crimes de uns não podem salvaguardar os de outros. O que fala a Constituição? Né? A gente tem que pegar aí, porque a gente não pode reinventar a roda. Independentemente dos crimes do Michel Temer, a presidente Dilma também cometeu os crimes e deve ser julgada enquanto tal. Ela não está acima do bem e do mal. Nem ela, nem o partido dela, nem a Marina, nem o Aécio, nem eu, nem você, quem quer que seja. Mas o fato é, o que nós defendíamos e continuamos defendendo? A cassação da chapa pelo TSE, porque há vários e fartos indícios de que a eleição de 2014
ela foi vitoriosa, mas em decorrência de sufrágio ilícito. Né? Aí João Santana que reforça isso, as contas da campanha da presidente Dilma, já há várias e fartas provas com relação a isso. Isso é uma questão que está no TSE, o que não anula o julgamento do impeachment no Congresso Nacional. E aí a gente tem que fazer uma outra discussão que tem Renan, que aí é aliado do governo, dos dois governos, inclusive. Todos. De todos. E que precisa também do mesmo afinco. E vai crescer de Marina se ela for eleita, hein? Pode aguardar. Olha, Renan, provavelmente nós teremos um Pedro Simão ao nosso lado. O Renan ele vai estar ao lado do Michel Temer, talvez do Aécio, talvez da Dilma ou do Lula. Mas certamente da política que a gente faz parte, não há espaço para o Renan. Com todo o respeito que eu tenho a ele, com todo o respeito que eu tenho às demais pessoas. Isso é fato. E aí quem fala é o Carlos, um militante da rede, mas uma pessoa que também fala enquanto dirigente partidário, certo? Então, o processo de impeachment, ainda que você tenha nojo, eu respeito, porque a democracia permite com que a gente tenha nojo, com que a gente concorde ou discorde, mas eu me somo aos que estavam favoráveis ao impeachment da presidente Dilma e tenho o mesmo afinco com o vice-presidente Michel Temer. Só acrescentaria, você prossegue, eu também tenho uma divergência enorme com relação ao Narciso com essa questão de impeachment. Primeiro é constitucional, está previsto na Constituição e previsto no regime presidencialista, diferentemente do parlamentarismo. E como tal, quando necessário, quando perde a própria confiança do parlamento, por atitude antirrepublicanas, a solução é impeachment. Pois não. Carlos, só um minutinho. Eu retomo. Logo após o intervalo comercial, a gente volta e o Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, responde a pergunta de Osmi Lima.